conseguir se organizar. Acabou a terapia de casais, viu? Laura Miller já se desencarnou. Vamos voltar pro Casca de Bala. Ele tá sofrido. Por quê, velho? Eu já vou vender uma mentoria como lidar com mulher bruta. A Angélica é problema e dá em doido. Se vacilar, você vai tomar uma surra todo dia por causa de Angélica. Agora Felipe chegou agora. Felipe chegou agora. Vai, meu pai. Sai! Inimigo do rato. Vamos lá, 2. Boa noite, esse é mais um Casca de Bala Cast, o podcast semanal aqui da Quebrada, com muita informação, muito empreendedorismo, e hoje com uma convidada maravilhosa, que a gente vai falar dela já. O episódio de hoje a gente vai falar um pouco dos nossos patrocinadores, a galera que faz isso acontecer, que colabora com o nosso dia a dia, com o nosso empreendimento, com o nosso sonho, e sonha junto com a gente. Vildo Macedo, meu irmão, obrigado. Bebida São Jorge, nosso amigo Pingo, a MC Screen aqui, a empresa do nosso amigo Felipe aqui, bombando no mercado, a MC Screen, soluções em limpeza, a SS Planejado, Robson aí dos Móveis Planejados, o cara que fez essa mesa maravilhosa, Top Frios, o cara que detona aí no Frios aí, é o cara que tem um movimento absurdo, né? O cara que vende e trava uma rua. Semana passada ele engarrafou tudo lá. Ele faz promoção em garrafa rua, é um negócio de doido, ele tem preço que ninguém tem. Ele faz assim, eu compro barato e vendo barato. E vai chegar novidade lá. E vai chegar novidade. Coisa boa aí, vai chegar. Estamos esperando, estamos só compilando as informações para saltar semana que vem para vocês. E é isso, hoje a gente tem uma convidada de peso, uma pessoa altamente empoderada daqui da cidade de Lauro de Freitas. Ela é natural de Salvador, não é isso? Uma negona empoderada, empreendedora, que tem uma história de vida maravilhosa. Ela é tricologista, especialista em cabelos, é isso? Louros, cabelos afros. Isso, exatamente. Cabelo de mulher negra, não é isso? Exato. Então, Carla Verena, ela é CEO da Carla Verena, que é a empresa dela, que trabalha com saúde capilar, não é isso, Carla? Exatamente. Então, com vocês, Carla Verena, que seja uma noite maravilhosa, que sua história impacte pessoas, que faça realmente as pessoas mudarem a chave e entenderem que pode ser como você também, e tem uma forma fácil de escolher o lado legal da vida. Maravilha. Carla, fala um pouquinho de você. Quem é a Carla por trás da tricolista? Quem é a tricologista? Quem é a Carla por trás da doutora em cabelos, que eleva a autoestima das mulheres aí da comunidade do Brasil afora? Mais de 10 mil alunos formados, né? No Brasil. Rapaz, 10 mil alunos, tá mais que a professora. Caramba! Então, fala um pouquinho quem é você, fala da sua história. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. Agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje, dividindo um pouquinho da minha história com vocês, telespectadores. Carla Verena, sou mãe, sou filha, sou esposa. E, além de ser tricologista, também sou cabeleireira, especialista, como você já falou, em loiros e cabelos crespos e cacheados. Né? Que massa. A gente tem na verdade, muitos anos de profissão, porque minha mãe começou com um salão de beleza quando a gente era criança, eu e minha irmã. Nós ficávamos da janela observando aquelas transformações e doidinhas para meter a mão na massa também para fazer. Criança sabe como é, curiosa, né? Então a gente ficava ali olhando aquelas mulheres saírem mais ou menos, entrarem mais ou menos e saírem maravilhosas. Com autoestima lá em cima. E o salão de minha mãe, ele era num bairro de classe média, Costa Azul. Então, ali ia da empregada doméstica, a patroa, todas ali, a madame também, todas ali juntas. Né? E não tinha diferença entre elas, mas a gente entendia já ali que existia um cabelo diferente. O cabelo da madame era um, mas o cabelo da funcionária da madame era diferente. E que nem sempre a gente, no caso, né, as profissionais do salão de minha mãe, conseguiam levar toda aquela autoestima e aquela realização para aquelas mulheres que eram diferentes. Então, daí começou a nascer um desejo de entender como é que eu posso fazer diferente para que todas saiam satisfeitas. Não só aquela que já tem um cabelo mais fácil de cuidar, eu não falo cabelo bom, não é? Porque não existe cabelo ruim. Cabelo ruim é cabelo doente, cabelo sujo, cabelo que tem... Que não química. Não, cabelo que tem química, ele pode ser um cabelo também, um cabelo bom também. Eu digo aquele cabelo que é mal cuidado, que não tem um cuidado devido. Esse é um cabelo ruim, entendeu? Mas o cabelo crespo, quando a gente fala de cabelo ruim, a gente lembra logo do cabelo crespo, né? E a gente
tem lutado para desconstruir essa imagem de que o meu cabelo, por ser crespo, ele é ruim. A gente quer mostrar a nossa beleza. Ele é ruim comparado ao aqui cabelo. Aí a gente está falando o quê? Da beleza das europeias? De certa forma, não deixa de ser um preconceito, né? Exatamente. Exato. Na verdade, é um preconceito que parte do nosso próprio povo. Do né? nosso próprio povo. Nosso próprio Exatamente. povo. Infelizmente, Do tem nosso essas próprio povo. lacunas, essas barreiras Exato. ainda, né? Existe muito ainda. A gente tem lutado para desconstruir tudo isso. Mas a gente entende que é algo que leva tantos anos para se criar, né? Esse preconceito, esse racismo, na realidade, ele é estrutural. Já veio da estrutura. Isso. Pode ser que aqui, hoje, de Salvador, região, tenha mais salões de beleza com esse viés do cabelo afro, do cabelo negro. Mas sempre foi o cabelo alisamento, né? Sempre foi alisamento. Cabelo estilo europeu, não é isso? Exatamente. Então, hoje a nossa região, a região Nordeste em si, que tem mais a incidência do povo negro, ele acaba tendo mais salões com esse viés de cabelo afro. E está crescendo muito, né? Tem crescido muito. Os profissionais, eles têm procurado uma especialização maior para atender essas clientes, porque muitas vezes chega cliente com cabelo como o meu, um cabelo crespo, um cabelo cacheado, e o profissional que tomou o curso. Porque no curso de cabeleireiro não tem aquele módulo tratamento para cabelo crespo, corte para cabelo crespo. Não existe esse módulo especial. Sempre que se aprende no cabelo liso. No cabelo que é aquele cabelo padrão. Então, quando o profissional ele vai para o salão de beleza, que chega aquele cliente com um cabelo diferente, tem um profissional que olha assim e diz, não atendo, bora fazer uma progressiva, vamos fazer um botox, vamos fazer algo para alisar esse cabelo. Algo mais fácil, vai ser mais prático. Algo mais fácil, exatamente. Que às vezes não é tão mais fácil. Que não é tão mais fácil, porque o cabelo crespo, apesar de muita gente chamar de cabelo duro, é o cabelo mais frágil que tem. Quanto mais crespo ele é, mais frágil ele é. Mais fino, né? Mais fino, porque ele tem menos camadas de cutículas. Sim. E o nosso cabelo, um dos grandes componentes que dá força para o nosso cabelo é a cutícula. É o que faz a resistência do cabelo. E aí, a prancha que usa no cabelo liso não é a mesma, a temperatura não é igual. O alisamento que usa para um cabelo ondulado, no caso, e para um cabelo crespo é diferente. Então, todo o tratamento é diferente. Tem muita ciência envolvida, né? Muita ciência envolvida, muito estudo. Então, foi aí que eu resolvi entender melhor sobre isso. Isso você vendo a sua mãe no salão lá em Costa Azul, isso, né? Vendo fazendo, minha mãe. E você vê a dificuldade das pessoas em cuidar do cabelo da empregada, da doméstica, da mesma forma que cuidava do cabelo da patroa. Exatamente. E, geralmente a patroa vinha de uma etnia diferente. O cabelo era um cabelo mais fácil. Não é que era um cabelo melhor, mas era um cabelo mais fácil de ser domado. Apenas com escova. Naquela época nem prancha tinha. Era escova e bob. Eu me lembro do tempo do ferro. O ferro. Minha mãe fazia muito ferro no cabelo crespo. A fumaceira. As meninas davam... Aí, ó. Tá errado isso. Isso não pode. Meu cabelo, eu cuido dele todos os dias. O dedo tá caindo aqui. Pois é. Então, assim... E o que acontece com aquelas mulheres daquela época? Elas, para se enquadrar naquele padrão de beleza, porque tinha que estar. Carla tinha que estar com o cabelo arrumado. O cabelo crespo de Carla não era um cabelo arrumado. E a gente entende que naquela época a indústria cosmética não tinha a evolução que tem hoje. Não tinha produtos destinados a esse tipo de cabelo, né? Destinados para esse tipo de cabelo. Essa é a luta que era antigamente. Muito difícil. Era um Iamasterol, era um coquetel de frutas, era o que tinha. Não tinha Colene, eu acho que não tinha Colene, mas tinha um... esqueci o nome agora. Era um Trim, que era uma pomadinha que usava no cabelo crespo. Tinha um óleo de lavanda também que usava, o óleo de coco que fazia. Eu me lembro do Colene, do óleo de coco, que é mais ou menos do meu tempo. Meu irmão tinha um final de usava. E tinha uma Iamasterol que tinha japonesinha também, que tinha coloridinho. Tinha as camadinhas coloridas, que era o coquetel de frutas. Isso eu me lembro. Só que aquele produto, ele não tinha uma tecnologia tão avançada para tratar exatamente a necessidade que o cabelo crespo tinha. Era um paliativo, né? Era um paliativo, mas que não dava muito certo. Não dava certo. E também não tinha a durabilidade que os tratamentos atuais têm, né? Não tinha. Você olha, você vê pelos os filmes antigos, as novelas antigas aqui do Brasil. Mesmo, as negócios do cabelo... Pois é. E quem não usava, que eram os homens, né? Acho que tinha Tim Maia... E alguns outros cantores daquela época, eles tinham cabelo black power. E era um black power sem nenhum cacho. Não, eu usei black, Você foi black, né? E era aquele black de oriçador. Não, eu e meu irmão, a gente dava coleção no bolso.
assim, não era a questão, eu tava já fora do tempo que fez sucesso, mas eu queria viver aquele momento de ser black. Momento. E meu irmão, o movimento Black Power. Isso, eu disse, velho, e aí, vamos fazer. Eu e meu irmão somos muito parecidos. A gente fez um sucesso enorme. Pô, eu vivi eu fiz sucesso, irmão. Era popstar. Biorém, lembrei o nome do crime agora. Biorém, pronto. Biorém, tinha esse Biorém. Também. Então, assim, nos anos 50 foi lançado o movimento Black Power lá nos Estados Unidos, que foi um movimento de revolução, foi uma manifestação muito grande para que as pessoas aceitassem. É como se fosse uma revolta. Sim. Os negros, eles se revoltaram. Sim. E lá nos Estados Unidos estava à frente de tudo até hoje, né? É o primeiro país em venda de cosméticos, em tecnologia cosméticas. Para cabelos para todo tipo de cabelo. Sério? Tudo começa lá. Eu pensei que o Brasil era pioneiro nessa questão de tratamento de cabelos afros. Não, o Brasil não é pioneiro, não. Sério? Quem é realmente os Estados Unidos. Inclusive, aí veio o permanente. Com esse movimento Black Power, em 1950, o povo saía na rua com o oriçador no cabelo. Aqueles cabelos bem cheios, bem, sabe? E aí calça a boca de sino, e aquela agonia toda, e os negros fazendo sucesso. Você usava a boca de sino mesmo? Usei. Tinha um guitarrista, se não tinha um guitarrista americano, que foi o melhor guitarrista do mundo, esqueci o nome dele agora, que ele foi um dos propulsores desse movimento Black Power. Black Power, e era um movimento muito forte. E Carla tem quanto tempo nesse ramo aí? Então, se eu era criança, muitos anos, né? Mas como foi essa virada de você... Porque você também, antes dessa questão toda, você foi baiana de acarajé. Isso, né? mas aí escute a história. Quando a gente era criança, que a gente ficava na janela de minha mãe, eu e minha irmã olhando e admirando, loucas para meter a mão para fazer, o que acontecia? Dia de segunda-feira, o salão não abria. Então, o que a gente fazia? A mãe ia para a igreja, a gente, brucutu, pegava a chave de salão, abria e ia atender. Ia atender. Eu e Kelly ali, eu e minha irmã, a gente ia atender. Sério? E a gente fidelizou clientes. A gente era criança, mas a gente já sabia fazer. Então, é algo que realmente começou lá atrás. Por isso que quando eu falo de tempo... Nessa época ele nem ficou com raiva de você, não. Ficou nada, a gente tinha clientes fiéis de toda segunda... Não, naquela época não tinha prancha, então era muito a escova, bob, coisas assim. Secador de pé, que era aquele secador que ficava, que a pessoa botava a cabeça, botava os bobs. Porra, bom, me lembro daquilo ali, parecia um capacete de astronauta. Isso, né? Muito engraçado, inclusive, mas que fazia um grande efeito. Eu tinha medo daquilo, eu ficava queimar a cabeça da mulher, eu ficava pensando, se pegar. Às vezes podia dar curto-circuito, e por isso aí mudou, a evolução chegou. E nós viemos acompanhando. Logo depois disso, a gente se mudou do Costa Azul e eu levei quase 20 anos vendendo o acarajé. Eu comecei com 14 anos a vender acarajé. 14 anos, aí minha mãe me ensinou, ela só foi me ensinar uma vez. Mas sua mãe também vendia acarajé? Minha mãe é aquela mulher que era multiuso. 7 filhos, mãe solteira, mãe solo, pra dar conta desses meninos desenrolava. Todos. Minha mãe empregada doméstica, cozinhava para as obras, Terezinha. Dona Terezinha, terrorista. Terrorista mesmo. E aí, quando a gente veio, a gente estava seguindo os passos dela. Cobradora de ônibus, vendedora de acarajé, fazia comida para as obras, para os peões, lavava roupa. Então, assim, de todas as formas ela sabia ganhar o trocado. E a gente aprendeu. Sendo lícito, ela estava dentro. E ela queria ensinar pra gente. Eu lembro que ela tinha um bar antes de ter o salão, e ela fechou esse bar, porque ela não queria que os filhos dela virassem alcoólatras. Sim. Eu tinha um pai que era alcoólatra. Então, ela não queria que isso se repetisse, então ela fez o quê? Fechou o bar, porque o primeiro caminho para os meninos se tornarem era ter bebida perto. Você tem irmãos homens? Tenho, eram 5 homens, agora são 4. E eu e minha irmã só. E, então, assim, comecei a vender o acarajé. Ela foi me ensinar uma única vez. Ela foi pro ponto comigo uma única vez, e daí depois eu continuei vendendo acarajé. E aí eu estudava de manhã e vendia o acarajé à tarde. Eu era criança ainda, eu tinha o quê? Na realidade, eu comecei com 13 anos a vender acarajé. Nesse tempo você morava... Aí eu já tinha me mudado do Costa Azul, mas eu voltei pra lá pra vender o acarajé lá. Vendeu o acarajé no Costa Azul? No Costa Azul. Costa Azul é uma história de amor. Eu gosto daquele lugar ali. E é maravilhoso demais. Gosto daquele lugar. E aí aquelas crianças que cresceram com a gente, aqueles meninos do tempo que eu morava lá, iam ficar lá no ponto de acarajé e ficavam lá, a gente levava violão, tocava violão. E aí por 10 anos eu fiquei ali vendendo. E nos fins de semana eu vendia na praia. E na segunda-feira...
Não, aí a gente já não tava mais lá, a gente já tinha se mudado. A gente não tava mais no salão. Mas não tava mexendo com o cabelo. Aí a gente saiu, aí eu saí do salão e fui pro acarajé. Você se apaixonou, se separou. Me separei. Depois voltou. Depois voltei. E aí daí História de amor, história de amor. História de amor. Fui, vim de acarajé por esse tempo todo. E morei no Rio de Janeiro, lá fui babá, fui faxineira, sempre buscando melhoras. Trabalhei em atacarejo, mercado, trabalhei na Comercial Ramos aqui em Lauro. E aí fui mudando, fazendo de tudo, assim como minha mãe fazia. Ela, tipo assim, de fome a gente não morria. Apesar de ser 7 filhos, criados sem pai, que passava com muita necessidade. Então a gente aprendeu a fazer do limão a limonada. É o que é que tá dando agora? Vamos lá fazer. Fazer. Exatamente. Hoje a gente fala da trend, né? Seguia a trend, né? Seguia a trend, era assim. Então, assim, sempre com coragem. Às vezes a gente não queria, não, mas ela incentivava. Vá que vai dar certo. E hoje ela ainda tem o segmento de cabelo? Hoje não. Hoje ela não trabalha mais com cabelo, hoje ela não faz mais nada. Ela só cuida da casa, das plantinhas que ela gosta muito. E vendo a filha fazer um sucesso. E vendo a filha. Olha aí. Como foi essa depois dessas milhares de passagens que você teve, acarajé, cobradora, babá, Rio de Janeiro? Cobradora foi minha mãe. Sua mãe, né? Uhum. Como foi essa virada de chave que você entendeu que o seu lugar era na questão capilar? Capilar. Olha o que aconteceu. Como foi a virada de chave? Isso, eu saí da empresa que eu trabalhava e aí eu falei, o que eu vou fazer agora de verdade? Aí guardei R$200. Perdi esse dinheiro, o dinheiro sumiu. Meu pai amado. Que eu ia fazer um curso de cabeleireira. Vou fazer esse curso de cabeleireira, o dinheiro sumiu. Aí um belo dia, arrumando um guarda-roupa, achei os 200. Me inscrevi nesse curso, lá na Barroquinha, o curso da ABC. Era um curso de 2 meses. Claro que com curso de 2 meses, nenhum profissional vai sair. Não, ninguém consegue se tornar profissional. Ninguém consegue se tornar profissional. Mas eu fiz esse curso que foi o começo de tudo, da Associação Beneficente Cristã, tinha um valor social baixo. E aí comecei a fazer os cabelos das vizinhas. Comecei a fazer o cabelo das vizinhas lá numa varandinha. Depois de muito tempo, aí eu já estava adulta, já tinha passado, já tinha ficado na Acarajé. Você já tinha aprendido, já tinha saído do Acarajé, já tinha trabalhado em empresa, e aí com esse dinheirinho... Mas você já tinha uma experiência anterior? Já tinha uma experiência anterior, mas com o tempo tudo muda, né? Realmente, as tudo coisas evoluem. A tecnologia vai avançando. E assim, eu dou um conselho para os profissionais que estão querendo ingressar nessa profissão, que invistam sempre em conhecimento, porque a gente já dorme sabendo. Eu vou hoje para um curso, estou cheio de conhecimento, aprendo muita coisa importante lá, muita ciência capilar. Mas aí amanhã, os cientistas lá de outros desconstroem tudo que foi. Desconstroem, eles descobrem coisas novas. E aquilo que a gente dormiu sabendo já não é mais novidade. Eu vi que você já fez mais de 100 cursos na área. Muito mais, porque desde aquela época eu sempre estudando. Bel Salvador, que era lá. Bel Salvador, Vila Valenha, que era ali do lado do Iguatemi antigamente. Carla, eu lembro que já tem um tempo, mais ou menos 5 anos atrás, não sei se ele existe ainda, no Shopping Norte aqui. Tinha uma agência, não sei como é que se fala, salão, estúdio. Salão Beleza Natural. Beleza Natural, sim. Que era também de cabelos... crespos, cabelos crespos, exatamente. Eu lembro que minha irmã ia falar. Ia lá, né? Fazer a soltura de cachos e tal. E eu via que dava muito resultado. Dava, beleza. A gente tava. Não sei se existe ainda. Eu acho que é um dos mais famosos do Brasil, né? Beleza Natural, né? Quando eu morei no Rio de Janeiro, Beleza Natural tinha 13 unidades no Rio. Ela ainda não tinha 13. Ela ainda não tinha nenhuma unidade em Salvador, nessa época que eu morei no Rio. Em 2005, 2004, 2005. Eu não sabia, pensei que Beleza Natural era daqui. Não é. Daqui. Do Rio de Janeiro, né? Zica, ela é uma mulher empoderada, uma empreendedora que criou no quintal da casa dela a fórmula do produto, testando, fazendo muita arte. Ela é carioca. Eu achava que era uma baiana. Ela é carioca. E aí ela trouxe essas unidades aqui para Salvador, que vinham caravanas de outras cidades do interior, mulheres que passavam a noite viajando para fazer o cabelo. Pra fazer o cabelo, cara. Mas assim, o Beleza Natural, para quem não sabe, ele não é natural, ele é química. Sim. É uma química chamada hidróxido, que faz uma soltura de cachos, que faz o cabelo ficar mais molinho. Sim. E aí tiveram alguns problemas, tinham várias unidades aqui em Salvador, e com esses problemas agora só tem a do Salvador Norte. Aquela gigante ali do Largo do Tanque fechou? Fechou, Largo do Tanque, Pau da Lima. Na época foi muito sucesso. Muito sucesso. Tem outra menina, outra mulher, por sinal, o esposo dela é meu amigo. Quem é? Ana Matos. Ana Teles. Ana Teles. Esposas de Fernando. Fernando do Banjo. Fernando
O homem do mistério. Figura, Fernando. Figuraça. Ana Teles é uma grande empreendedora. Empreendedora, ela foi pro programa de Rodrigo Faro. Inclusive, nesse programa de Rodrigo Faro, eu estava fazendo uma figuração. Na apresentação dela, eu estava com ela, a gente foi pro Pelourinho. Eu passo assim, correndo lá, assim, correndo. Lá, quase não dá pra ver, só dá pra ver. Por sinal, a gente levou nossa filha uma certa feita, ela tinha, não sei, uns 11 anos, alguma coisa parecida. Te levou lá, o Fernando, eu conheci o Fernando dentro do meu comércio. Aí ele foi lá comprar, e viramos amigos. Você pode conhecer, ele você em roda de samba, me toca lá em Itapuã, enfim. Isso. Fizemos amizade. Ele era músico, o Fernando também. Isso, acaba bom, ele cantava e tocava. Então, exatamente. Gente boníssimo, um cara então, super do bem. E a Ana Teles é uma referência para muitas mulheres hoje, porque hoje ela não tem mais os salões de beleza. O último salão de beleza, que era aqui em Salvador, ela fechou. Agora... Ela estava no Mundo Plaza. Ela fechou esse salão de beleza, com todas as unidades, e hoje ela focou na linha de cosmético dela e fazer mentorias para mulheres empreendedoras, a dona da marca. Que ela cria marca para mulheres que desejam ter sua marca. Você quer ter sua marca de limpeza. Poxa, que top. Então ela vai e ajuda você a criar sua marca. Você quer ter sua marca de frios ou de outro segmento. Então ela tá ali acompanhando você. Ela começou a vender a experiência dela para outras mulheres que tinham o mesmo sonho que ela. Porque ela sempre falava para mim, Carla, no dia que você começar a vender seus produtos, você vai se desvincular, você vai acabar se desvinculando do salão. Porque, na realidade, essa questão de você estar no salão de noite e dia te impede de crescer. Isso. E Carla pensa nisso? Penso muito, lógico. Quem muito trabalha... Pouco ganha, pouco cresce, pouco ganha. Lá. Pois é, mas a gente tem esse projeto de criar a nossa marca, de ter o nosso produto. Isso é questão de tempo, né? É questão de tempo. Tudo no seu tempo, tudo no tempo certo. Também. Eu fiz a faculdade de farmácia porque é meu sonho sempre desde criança. Uma pergunta que eu ia fazer a você. Como você conseguiu conciliar? Você fez faculdade, os estudos Isso. Com o trabalho que Carla já era cabeleireira, já trabalhava com cabelo afro. Como era essa conciliação? Até porque cabelo hoje, eu vim do ramo também, eu sou barbeiro há 25 anos. Ah, que legal. Eu me desvinculei da barbearia tem mais ou menos uns 5 anos, né? Porém, a barbearia do meu irmão hoje é referência aqui, é uma das melhores aqui do bairro de Xinga. Então, é o meu sonho tendo continuidade na mão do meu irmão. Sonhamos juntos e construímos juntos. Porém, eu entendo que o brasileiro, o baiano em si, ele sempre deixa para a última hora as coisas. Eu nunca conseguia curtir o ano novo com qualidade, nunca conseguia viajar no São João. Você tem que estar muito programado. Eu nunca conseguia nada porque eram os clientes que tinham 10 anos que cortavam com você, que falavam assim, velho, você vai me deixar na mão. Não é pelo dinheiro, é pela consideração. Responsabilidade que você tem pelo seu cliente. Respeito que você tem pelo seu cliente. Aí os caras falavam assim, vinha 2, 3, você vai me deixar na mão, pelo amor de Deus. Logo hoje, eu entendia que ele precisava de mim naquele momento. Exatamente. E eu mesmo sou chato. Pra mim, sempre com mesmo. Eu já não sei. Ainda vai ficar todo dia trocando de barbeiro? Não vai. Imagine daquele que me dá o dengo ali. Eu via nisso aí uma dificuldade de gestão de tempo. Porque eu era tempo de qualidade. Eu era muito escravo do tempo do meu cliente. Do seu cliente. Você vendia o maior bem que você tinha, que era o seu tempo. Meu tempo. E que você não ia recuperar. Então, assim, aí eu te pergunto, faço essa pergunta, como você conseguiu conciliar? Como é que consegue conciliar? Olha, aquela loucura de... Quando eu fiz a faculdade de farmácia, umas amigas minhas diziam assim, poxa, Carla, sinto muito, mas você vai ter que fechar o salão, porque você não vai conseguir dar conta, porque é uma faculdade que é difícil. Química orgânica, química analítica, farmacognosia, e são muitas disciplinas que exigem muito de você. E quando você vem de escola pública, que você já vem sem base. Uma loucura. Quando eu disse, meu Deus, onde foi que eu me enfiei? As minhas provas de química orgânica, eu entregava tudo molhada, de chorar. Porque eu olhava assim, eu disse, meu Deus, eu não estou conseguindo entender. E o tempo que eu tinha para estudar é muito pouco. Porque eu trabalhava, eu tinha que trabalhar. Sim, tinha que trabalhar. Eu ganhei meia bolsa pelo Enem, pelo Enem, mas eu pagava a outra parte da faculdade. Então, também precisava trabalhar. Nesse meio tempo, no 9º semestre de faculdade... Não, e olha o que eu fazia. Eu ia pra faculdade, tinha aula vaga, né? Tipo assim, aula até 10h30, até 11 horas, aula até 9 horas. Eu dizia, gente, isso me mandava. As meninas, cara, já fui! Por quê? O cliente já tava no salão me esperando. 10 da noite? De manhã. A minha faculdade era pela manhã. Que massa. Eu coloquei pela manhã porque eu sabia que à noite... A noite é quase impossível. Cansativo demais, eu não ia ter condições. Então, assim, o que acontecia comigo? Eu saía do salão correndo
E a cliente ligando, viu? As meninas, Carla, tem uma Tá cliente vindo? que chegou. Tá vindo, meu irmão largava aquela paralela ali, desesperada, pra chegar pra atender a cliente. Eu precisava do dinheiro daquela cliente. Já chegou aí. Tô aqui perto, 5 minutos. Tô aqui perto. Naquela época não tinha estação Mussurunga. Naquela época não tinha estação Mussurunga, não tinha Uber, metrô. Nem Uber. Não tinha Uber. Então eu pegava um ônibus, pegava um soltava em São Cristóvão, pegava um parque, pegava um carrinho, qualquer coisa, e era uma loucura que as meninas não entendiam. Lógico, elas tinham uma vida diferente da minha, e o meu objetivo delas era um, e o meu objetivo era outro. E aí eu já pensava em formular meus cremes, né? Com a farmácia, porque na farmácia a gente pode Você aprende, né? Você aprende, além de ter você A pode licença. trabalhar na indústria, você também pode trabalhar com a manipulação de medicamentos e manipulação de produtos cosméticos também, personalizados. Então você fez a faculdade de farmácia pensando com esse intuito não é que você gostava de ficar no balcão da farmácia, não? Não, de jeito nenhum. Me tira a dúvida. Tipo assim, os produtos de limpeza, um exemplo, para mim criar uma marca minha, como eu já tenho essa vontade mesmo, e eu já conversei com algumas pessoas, você precisa de uma assinatura de um químico. Exatamente. Ou de um farmacêutico. É isso. Exato. É um ou outro, ou é específico, tipo assim, para cabelo, creme? Não. É farmácia. O farmacêutico ele pode assinar produto de limpeza também. É manipulação de produtos. É manipulação de produtos. Seja. Exato. Não tem problema. Pode ser também um farmacêutico. Que assim, basta ele estar habilitado e realmente preencher todas as normas que são necessárias pela Anvisa para estar criando o seu produto. Entendeu? Então, pode sim. Então, em qualquer área de indústria, a indústria alimentícia, o farmacêutico pode assinar. Farmacêutico também? Pode sim. A graduação de farmácia, ela permite você atuar em mais de 137 áreas. Imagine, de hospitalar a indústria de cosmético, a indústria de material de limpeza, como você está falando. Antigamente, hoje não mais, que tem algumas ressalvas, né, da Anvisa. Mas antigamente, o farmacêutico, que o cara estava doente, ele fazia papel do médico. Foi o farmacêutico Exatamente. Lá, vou passar você farmacêutico tá melhor aqui. Tome isso. Ele que receitava, fazia o receituário do medicamento para o paciente. Não era o médico. Não era o médico. Muitas vezes não. Dizem que o farmacêutico é o médico frustrado, é o que não conseguiu ser médico. Muitos colegas meus tentaram medicina, não conseguiram e foram ser farmacêuticos. E realmente uma profissão linda, mas que exige muito estudo. Assim, eu acredito que o farmacêutico leva uma responsabilidade maior. Leva uma responsabilidade. Eu perdi uma tia minha por medicamento. Por medicamento, né? Eu tinha uma tia, ela tava com febre e ela tinha alergia a uma medicamento. Não foi nem alergia, na verdade. Tem um hospital aqui, Jorge Novis, que é ativado, Jorge Novis. Faz pequenas cirurgias. Ela tomou um medicamento no Jorge Novis, foi pro Menandro, falou a medicação que ela tinha tomado no Jorge Novis, que ela foi atendida de manhã no Jorge Novis, e à noite não melhorou, foi pro um hospital mais avançado na época, que foi o Menandro. Chegou lá, tomou outro tipo de injeção, sendo que minha avó falou que a medicação que ela tinha tomado durante o dia era diferente. E aí misturou e acabou uma reação. Acabou dando a reação, deve ter dado um edema de glote. E ela acabou falecendo. Ela faleceu. E é muito rápido. Imagina um médico, ele pode te falar que você tem que fazer isso. E às vezes o que o médico fala não está documentado, mas o que o farmacêutico passa está documentado. Tá anotado ali. Então, assim, você já, automaticamente, você já cria as provas ali contra você. Você cria as provas contra você. Inclusive, existem processos grandes contra farmacêuticos em outras áreas também, além de ter essa área de ter medicamentos que não podem ser vendidos sem receita. Sim. Então, você veio comprando Tadala na forma. Falei a você, que ia dar merda. Eu tenho mais de 1000 receitas lá. Então, eu tinha um colega que ela quase perdeu o registro do conselho, porque a paciente comprou uma pomada que ela indicou, e aí teve algum erro. Na verdade, o erro não foi dela, mas como foi ela que dispensou, ela teve uma reação. Tempo de culpa. Isso. Então, aí ela foi para o conselho, foi analisado o caso dela, foi feita toda aquela audiência pelo conselho de classe para ver se ela ia perder ou não a licença dela de exercer. Exatamente. Se fazer como se fosse uma OAB. Isso, como se fosse uma OAB. Existe o conselho CRF, chama CRF, Conselho Regional de Farmácia. Então, ali você é julgado como se fosse um crime mesmo,
no tribunal e aí decide se você continua com a sua com o seu título de farmacêutico ou se você perde. Então é muito sério. Muito sério. Um conselho que eu te dou é que você possa descobrir uma fórmula para até cuidar de mim mesmo, porque eu tô... Tá ficando calmo, né? Calma, eu vou fazer uma pergunta aqui, acho que é uma dúvida de nós dois aqui. O que faz um tricologista, uma terapeuta capilar? Imagina que terapeuta capilar botar o cabelo na nossa cadeira, ó, vou falar com você vai ter que melhorar, assim, a pessoa. Isso. Olha, já disse a você que você precisa melhorar. Não precisa se estressar. Mas é exatamente isso que a gente faz. Também? É assim, olha. A tricologia, existe uma diferença entre tricologia e terapeuta capilar. Tricologistas, geralmente, eles são profissionais médicos, dermatologistas. Mas existe uma outra classe de tricologistas que são profissionais graduados que fazem uma pós-graduação, eles são graduados e eles fazem uma pós-graduação em tricologia. Então, existe o tricologista médico e o tricologista não médico. Sim. Então, tanto o médico, o nível técnico da tricologia. Não é um nível técnico. Não é um nível técnico. É um nível de um profissional diferente. Porque a gente pode fazer quase tudo que o tricologista médico pode. A gente não pode fazer transplante, a gente pode acompanhar o transplante, a gente pode cuidar do pré e no pós-transplante. O que faz tricologista? Pronto. Aí sim, explicando, fazendo a diferença. Chique tá aqui brigando em minha cabeça. Tá brigando, então. Trico vem de pelo, fio do cabelo, e logia vem de estudo. Então, o que a gente estuda? A gente estuda, a gente pesquisa, a gente diagnostica e a gente trata todas as patologias dos fios de cabelo, seja ele onde for. Não precisa ser só na cabeça, na barba, na sobrancelha. Sim. Em outras partes do corpo, porque existem alopécias, que é perda de cabelo. Sim. Ela se divide em alopécia cicatricial e alopécia não cicatricial. A alopécia cicatricial é aquela em que você perde o cabelo e já foi, não vai ter mais como voltar. Quem vai dizer se você tem ou não alopécia cicatricial é um exame chamado uma tricoscopia, que é um exame feito no couro cabeludo com um aparelho chamado tricoscópio, que aumenta a imagem de 70, 100 até 200 vezes. E aí a gente aplica esse, que não é um exame que não é invasivo. Ele não dói, ele não fere. Não tem corte, não tem nada disso. Só aumenta ou... Aumenta a imagem do couro cabeludo. Raspar, né? Não raspa não precisa raspar. Não raspa? Do jeito que você está. Só abre o couro cabeludo e ali a gente vai fazer aquela análise, junto com a anamnese, trazer a memória, tudo aquilo que você viveu. A gente conversou um pouco, você me falou que seu pai, seu irmão, todo mundo tem... tem calvície. Isso, então, é mais hereditário. É mais genética, uma questão genética. Então, assim, ali, dentro daquilo que é aquela ficha que você preenche com a anamnese, e a tricoscopia, que é o exame que vai aparecer a imagem ou no computador, ou numa tela de televisão, ou até no celular. Aparece lá, hereditário. Não aparece hereditário. É aí que o tricologista, o terapeuta capilar entra. Em olhar aquela imagem e entender se aqueles ósteos foliculares seus estão com tampões sebáceos, se eles estão cicatrizados ou não. Mas aí, para olhar, qualquer um pode fazer. Se tiver cicatrizado, tem como furar de novo para sair? Se tiver cicatrizado, você pode fazer o transplante capilar. E aí tira de uma área doadora, saudável. Geralmente é aqui no fundo. Isso, como ele sabe. Eu tenho cabelo, eu que corto. Você que corta, né? Mas dá pra ver que você tem. Então, assim, tira daquela área doadora, saudável, e coloca. Mas para fazer o transplante, aquela área que vai receber aquele transplante, ela tem que estar saudável. A alopecia tem que estar estabilizada, senão... Tem que ter um processo antes do transplante, exatamente, né? pré e pós. Isso. Aquela inflamação, ela tem que estar estabilizada para que quando venha com aquele outro folículo, que ele entre ali. Porque o hormônio que causa a destruição do folículo, ele vai continuar agindo. Não tem como retirar ele. Ou seja, tem que fazer um tratamento hormonal. Exatamente. Sabe o que aconteceu comigo? Uma vez? Sim. A mãe do meu filho estava grávida. Sim. E aí eu fiquei muito nervoso na gravidez. Nervoso e tal. Sim, sim. Com aquela psicose, né? Foi ali em 2018. Filho nasceu com microcefalia, aquela coisa. Sim, teve aquela boom, né, da microcefalia. Então eu fiquei muito preocupado, estressado. O que foi que aconteceu? Ansioso.
fiquei muito ansioso também. Aqui na minha barba, aqui. Alopecia areata. Aqui na minha cabeça. Em alguns aqui, pontos. Ficou sem cabelo. E aí eu comecei a raspar tipo a zero nesses lugares que ficou para disfarçar. Para disfarçar isso. Exato. Eu me lembro, eu cortava os cabelos. Você lembra? Aí eu peguei, marquei um médico para uma consulta com um médico. Não sei se o médico que fala é médico. Dermatologista. Dermatologista lá na Itaigara lá. Exato. Eu tomava 14 furadas. Exatamente. No couro cabeludo. Exatamente. Com agulha, Yuri. Isso. De cada ponto. Certamente eram injeções de corticoide. Era várias injeçõezinhas, Isso. Aí depois que voltou, mas é um tratamento invasivo ao estresse. Essa alopecia em geral que você falou é a alopecia areata. Ela é uma patologia autoimune, não tem um motivo específico. Uma explicação específica. Mas ela é autoimune, mas ela também tem uma grande ligação ao emocional. Sim. Além de também ter ligações hereditárias, ela é multifatorial. Existem vários fatores que causam ela na realidade. E quando você passa por um período de estresse muito grande, seja no trabalho, seja, como você falou, o medo, né? Aquela sensação de que, ai meu Deus, será que meu filho vai nascer com algum problema? Então, abala o seu emocional e ela não diz assim, vai acontecer. Você dorme quando você acorda. Acontece. Ela não tem cura, mas tem tratamento. Essa você tive uma voltada. Na verdade, essa eu acho que é mais momentânea, aquele momento de estresse. Mas depois... Agora, existem casos que a pessoa não volta. Meu irmão já aconteceu isso, nesse buraco também. Nesse caso, Carla, assim, eu acho que é uma pergunta muito importante para os nossos ouvintes. Na maioria das mulheres que te procuram para fazer algum tratamento, para o cabelo crescer, para deixar de cair, acontece isso também? O emocional? Muito emocional. Através do muito ligado. Através... O emocional está muito ligado, a autoestima está muito ligado, o estresse está muito ligado, a queda capilar. O cabelo ele é sinalizador de saúde. Quando, olha aí como você falou, né? Apareceu aquela área, aquela placa lisa, tanto na barba quanto no couro cabeludo. Ali estava sinalizando que existia algo errado com você. Algum problema com você. Esse problema ele não precisa ser só um problema físico, ele pode ser um problema psicológico e emocional. Muitas pessoas com depressão perdem o cabelo. Carla, eu vou te fazer uma pergunta. Pergunte. Qual é o... Porque assim, eu acho que toda profissão tem a questão financeira, né? Isso. Você precisa se manter, é um sonho profissional seu. Mas qual é o propósito? Você tem um propósito por trás do que você faz hoje? Tem sim. O que acontece com a gente? Quando a gente vê aqueles depoimentos, que às vezes a gente faz o cabelo da cliente com todo amor, com todo carinho, com todo respeito. Sim. Quem vai lá no salão sabe como a gente trabalha. Mas quando você vê que você foi muito além daquilo, a realização. Ela mandou uma mensagem. Essa semana eu recebi umas 4 ou 5 mensagens. Você mudou minha vida. Que foram... Isso é gratificante demais. É gratificante e você não sabe. O pior é que você não faz esperando aquele retorno da cliente. Muitas vezes a cliente some. Se você não procurar ela, você não vai saber o que está acontecendo com ela. Ela vai para a vida dela. Ela faz um corte no tratamento, ela faz uma terapia capilar, uma tricologia, mas ela vai para a vida dela. E você não sabe o que aconteceu com ela se você não for atrás. Sim. Seu propósito é mesmo transformar a vida. Transformar vidas, exatamente. Você saber que você melhorou o dia de alguém, a vida de alguém, muito importante. Eu já passei por isso, como eu cortei cabelo durante muito tempo, e tinha essa questão de depoimento, ela ia se casar, Yuri, eu vou me casar, irmão, confio em você. E outro dia o cara dizia assim, irmão, velho, obrigado, irmão, me senti tão bem com o cabelo cortado. Você fez o melhor corte da minha vida. Exatamente. Sabe? Eu acho que não tem preço, nem dinheiro que pague. E sabe o que é mais interessante, Yuri? É que às vezes você não está escutando aquele reconhecimento. Nem sempre é pelo dinheiro. Não, geralmente não é pelo dinheiro. Lembra que a gente estava falando nesse instante aqui? O que acontece? Quantas vezes a gente é convidado para uma festa? A gente arruma todo mundo e acaba que a gente nem vai. Nem vai, porque você tá tão cansado. Eu já passei, você não arrumou vestido, você não arrumou cabelo, você tá todo mundo bonito e você tá lá esculhambado. Então não é pelo dinheiro, é por aqui, pelo que você tá. Quanto é importante você arrumar uma noiva e a gente trabalhou. Já arrumamos mais de 200 noivas. Isso é propósito. Você tá entendendo? Então, assim, você arruma a noiva fica toda linda e muitas vezes a gente nem consegue ir no casamento dela. Você entende? Eu já rompi um ano na frente da barbearia. Já. Botei o último cabelo ali, o cara pegou o carro e foi pra cá se vestir. E você ali quebrado. Já aconteceu isso com a gente também. Eu lá pro meu irmão aqui dizer, e aí, velho? Já aconteceu isso com a gente também. Pra cerveja aí, vamos beber. Algo assim que eu observei antes de começar aqui,
eu observei que você é uma pessoa que é muito observadora e tenta entender o lado da pessoa. Algo que a pessoa está sentindo, está passando. Né? Isso, então, acho que isso é muito importante. Isso é muito, assim, gratificante. Poder fazer um trabalho e saber que a pessoa saiu ali muito satisfeita. Com certeza. Isso não é simplesmente chegar, ganhar o dinheiro da pessoa, a pessoa vai embora e o dinheiro é consequência. Sabe por quê, Felipe? Deixa eu te falar aqui, que eu falei da tricologia, mas eu não falei da terapia capilar. Pode ser que fique assim, sem entender. Tricologia. Tricologistas médicos e não médicos. Aquela pessoa que fez a faculdade e fez uma pós-graduação de tricologia. Terapeuta capilar. Terapeuta capilar, ele é um profissional que ele fez um curso livre de terapia capilar. Existem alguns processos que o tricologista pode fazer, mas o terapeuta capilar não pode fazer. Principalmente, você lembra que você falou que você recebia aquelas injeções, várias agulhadas? O terapeuta capilar ele não é habilitado para esse serviço. Mas o terapeuta capilar faz um trabalho lindíssimo, principalmente quando ele é terapeuta capilar integrativo, porque até na terapia capilar tem as suas áreas, tem as suas divisões. Como você falou, integrativo, ele se preocupa com você de corpo. Ele integra tudo. Está passando por um momento de separação familiar? Morreu alguém da família? Tudo isso tem que ser observado. E o terapeuta capilar integrativo, ele tem esse cuidado. Esse olhar de você como um todo. Não é só olhar você e dizer, toma aqui, passa aqui. Não que o tricologista faça isso. Porque todos esses problemas também refletem no cabelo. Refletem no cabelo. Se você não está bem de saúde, reflete no seu cabelo. Se você está bem psicologicamente. E o que acontece? Como tudo, o folículo piloso, que é onde que eu chamo da casinha do cabelo, ele é ligado à nossa corrente sanguínea. Então, se você se alimenta mal, se você come muita gordura, a glândula sebácea vai responder, produzindo mais sebo no seu couro cabeludo. Se você beber pouca água, o seu couro cabeludo vai receber pouca água. Porque o corpo é inteligente, ele sabe que você pode viver sem cabelo. Mas ele entende que você precisa priorizar os órgãos do corpo. Então, o cabelo é o último a receber tanto os nutrientes, quanto a água e quanto outros, né? Outras vitaminas que a gente tem no corpo humano. Eu acho que o cabelo é a parte que a gente tem mais vaidade. Tem. Eu não tenho cabelo, mas eu não gosto que ninguém bagunce o meu. E tem bastante cabelo. Você dizendo a você? Eu penso todos os dias. Não, sem brincadeira nenhuma. Você não gosta que ninguém nem toque. Agora toque, imagine você vê uma mulher que recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Você entende que aquela mulher, quando ela recebe aquele diagnóstico, ela não pergunta nem se muitas, não perguntam nem se vai tirar a mama. Gente, isso não é Carla que está falando, não. Isso é pesquisa. Ela se preocupa mais com o cabelo. Doutora? E meu cabelo vai precisar cortar? Vai precisar cortar e vai cair? Vai cair. Quando eu fizer o tratamento. Eu já vi uma reportagem sobre isso, uma matéria sobre isso. Exatamente. As mulheres se preocupam mais com a perda do cabelo do que com a mutilação da mama. Exatamente. Porque na realidade a mama vai estar escondida. E isso você pode botar uma prótese, pode usar um sutiã de enchimento e disfarçar. Mas o cabelo é visível. E aquela questão daquela queda capilar, no pós-quimioterapia, dá a impressão, dá na cara que a pessoa está doente, né? Então a pessoa fica com aquela preocupação, porque não cai só o cabelo da cabeça, cai a sobrancelha, cai os fios dos cílios, porque quando você faz aquele tratamento com os medicamentos da quimioterapia, ele não vai escolher assim, eu vou pegar o folículo daqui do cabelo, vou matar. Vou pegar essa célula daqui e vou matar. Vou pegar aquela célula. Ela quer destruir a célula cancerígena. Então, o que acontece? Ela vai sair destruindo tudo sem fazer seleção. Hoje existem tratamentos para que a pessoa não perca o cabelo quando faz a quimioterapia. Mas é um tratamento que, além de ser muito doloroso, é muito caro. E o SUS não dispõe ainda, então é muito difícil. Muita gente não consegue fazer. Eu com tudo isso, eu acho que o item principal da autoestima da mulher é o cabelo. É o cabelo. E me tira mais uma dúvida. O que mais as mulheres fazem de errado hoje que dá trabalho a Carla? O que fazem de mais errado as mulheres? É o mais comum, o erro mais comum que as mulheres fazem em relação ao cuidado com o cabelo. Eu vou dizer você em um todo, juntando tudo, o que mais é desafiador pra gente que é profissional é a comparação. É eu comparar o meu cabelo com a da outra e eu querer o cabelo. Você querer o cabelo de Felipe. Felipe querer o seu cabelo. São pessoas diferentes, com genética diferente, com etnias diferentes. Que não terão o mesmo cabelo. E muitas mulheres focam naquele cabelo que viu no Instagram, naquele cabelo que viu no comercial de TV. Quero igual. Chega lá no salão e você tem que sentar e você tem que desconstruir aquela expectativa que aquela pessoa tem irreal. E é isso que
O que diferencia o nosso trabalho, tanto de terapeuta capilar, quanto profissionais de cabelo mesmo, independente de ser terapia capilar ou não, do embelezamento. Vamos falar assim do embelezamento. Vamos falar agora do fio de cabelo, de embelezar esse fio. É mostrar para ela que ela pode ser linda com o cabelo que ela tem. Eu usei Mega por muitos anos. Eu vim do Costa Azul, meu irmão. Lá só tinha brancos de cabelos lisos. Então, eu me comparava com aqueles cabelos. Eu queria ter aqueles cabelos, mas eu não tinha aquele cabelo. É porque o meio que você estava inserido, né? É a cultura que você... Para eu ser aceita ali, minha mãe fazia os alisamentos. Naquela época tinha Kelisa, que era de abacate, tinha Velim, Velaxi, que era o que tinha. Hoje ainda existe preconceito muito alto. Muito. Mas antigamente era bem pior. Era bem pior, porque não tinha produtos para tratar o meu cabelo crespo. Então a gente ficava inserida naquele local, naquele lugar de... Mas não dava o efeito, não. Fica Rastafari. Pois é, mas não dava o efeito, não dava não. E o que acontecia? E a gente realmente tinha aquela comparação, então eu vivi isso na pele. Eu não estou falando só de algo que eu estudei ou que eu vi outra pessoa falar, eu estou falando do que na época, meu irmão, nega do cabelo duro, que não gosta de pentear. Então, meu pai, eu passei por isso. Uma música dessa, hoje seria bonita. Veja como evoluiu, a cultura evoluiu. O respeito pelo povo negro e pelo cabelo afro evoluiu, porque hoje se botar uma música dessa aí, vai ser cancelada. Hoje tem gente que tem uns cabelos exatamente. Que quer botar um dread, quer fazer um permanente. Carla, chega lá com aquele cabelo liso e eu quero caixa. Eu digo, meu amor, você não tem caixa. E você não vai ter caixa. Mas é tão pouquinho, é tão lisinho. Eu queria volume, queria um cabelo, sabe? Então, a gente começou a mudar aquele conceito de que para a mulher ser bonita, mulher negra, ela tinha que ter o cabelo alisado. E eu acho assim, se eu quiser ter meu cabelo alisado, eu vou alisar. Se eu quiser um mega real, eu vou usar. Se eu quiser usar uma trança, eu tava de dread há poucos dias atrás. Então, assim, você é livre para você usar o que você quiser. Então, o meu propósito também é esse, é fazer com que as mulheres entendam que ela pode ser livre e usar o que ela quiser. O importante é que ela tenha saúde capilar. Isso aí eu não abro mão. Eu não sou daquela, vai sair da ditadura do liso, agora vai entrar na ditadura do crespo a qualquer custo. Gente, se ela não estiver se sentindo bem, hoje eu falei pra menina lá, Carla, você não deveria estar falando isso pra mim, você deveria estar me incentivando a usar o meu cabelo crespo. Eu digo, sim, eu vou te incentivar se for isso que você quiser, eu não vou te obrigar a usar o seu cabelo crespo. Se você disser pra mim assim, Carla, não estou me sentindo bem, quero alisar, eu vou dizer a você boa sorte, agora lembre de cuidar. Sim. Eu já percebi que o seu legado realmente é transformar. É a transformação que você faz nas pessoas, não só pelo cabelo, pela questão da autoestima, pela questão do pertencimento, da autoaceitação, que tem muito isso também, de as pessoas se aceitarem da forma que elas nasceram, de onde elas vieram, e da etnia que ela traz na herança genética, né? Exatamente. Mas qual é o legado que Carla quer deixar aí para o mundo, pelo menos para o nosso meio? Para o nosso meio. Você fala assim, eu até me emociono, porque hoje eu até comentei lá no salão, eu digo, gente, eu não vim aqui nesse mundo à toa, não. Eu não vim aqui à toa, não. Eu acho que nenhum de nós viemos aqui à toa. É uma das coisas que mais me preocupa hoje. Não que eu sou hoje, quer que você, depois que eu não estiver aqui. Que você não estiver aqui, que vai falar de você? O pior, que você deixou? A pior morte, eu acho que é o esquecimento, sabe? É o esquecimento. Não. Você não tem um legado. Você não tem um legado. A gente entende que daqui a 50, 100 anos, eu não digo 50, mas daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Mas, será que a gente vai, se o mundo estiver daqui até lá e tal, toda aquela história? Mas, o que vai ficar de você? O que vai ficar? O que foi que você fez? O que foi que você produziu? Porque a gente está aqui para produzir algo, para fazer algo. Ninguém veio aqui à toa. O que você fez de notório que as pessoas vão se lembrar mesmo na sua ausência? Você ajudou outras pessoas. Não por vaidade, mas por saber que hoje eu sou Carla, porque eu segui minha mãe, que seguiu minha avó, e que seguiu outras mulheres lá atrás. Eu acho que é mais por humanidade, sabe? É por humanidade, é por você saber, para você facilitar a vida do outro. Hoje, Carla tem vários testemunhos. Muitos de mim mesma, de clientes, de pessoas que estiveram comigo. E eu não falo isso com vaidade, eu falo isso com o coração cheio de gratidão, de saber que tiveram pessoas que acreditaram em mim, clientes que acreditaram no meu potencial. Eu tenho um cliente que está comigo desde a primeira vez que eu abri a minha porta do meu salão. Então, assim, já passou por tanta coisa, já mudei de espaço, já fui, já subi, já mudei de especialização e essa pessoa continua comigo. Então, assim, não tem dinheiro, não é por dinheiro. Você entende? Eu que venho desse ramo também,
você lidar com o cabelo, você lidar com a autoestima da pessoa, Exatamente. com a vaidade. Exatamente. É muita coisa envolvida. Então, assim, a gente tem clientes hoje de 25 anos que cortam cabelos com a gente. 25 anos que cortam o cabelo com meu irmão. Você vê o que é. Que até mudaram de bairro, mas que voltam só pra... Você vê o filho daquela pessoa. Só para você entender. Isso. Tem clientes lá que cortam cabelo com a gente lá 25 anos e o corte dele é só passar zero na cabeça. É brincadeira? Mas se a barbearia não tiver aberta, ou sei lá, deu algum problema, velho, eu vou segurar. Porque eu só corto com você. O homem você é muito sabe fiel. Cortar meu cabelo. O homem é muito fiel. Todo mundo sabe cortar o cabelo dele. Isso, sabe. Uma máquina passou. Exato. Mas ele criou essa fidelidade. Não é só o corte de cabelo, não é só sobre cabelo. É sobre a transformação que você faz. Pega aquela pessoa, dá uma palavra pra ela, cuida dela, ela já vem imaginando. Pô, lá em Yuri, velho, lá do irmão dele, porque eu tô aqui mal, preciso ouvir uma palavra, preciso ouvir um conselho, preciso... E aí a mágica acontece. Você entende que não é só a transformação do cabelo. Isso. E hoje tem um nome pra isso, né? Que agora é visagismo, né? Isso. Os barbeiros são visagistas. Eu acho isso meio Nutella ainda, porque... Você entende que os barbeiros agora estão preocupados com a tricologia também? Isso. As folículites. A saúde do cabelo. Exatamente. Mas eu falo, uma coisa que eu digo sempre disse isso, porque assim, quem te toca te passa energia. E é muito por energia, sabe? Às vezes você pode ver aquela barbearia muito top, mas será que a energia daquele cara converge com a sua? Pois é. É isso que... É muito pelo toque, a sinergia, exatamente, né? Da energia de o cliente se renovar ao sair da sua cadeira. Com certeza. Eu já tive muito cliente, porque assim, esse momento da intimidade, quantas coisas aconteceram naquela cadeira, né? Eu sou um desses. A pessoa que tá ali me alisando ali, tal, meu carinho ali. Pegando o engajamento dessa palavra que você falou, eu quero mandar um abraço pro meu barbeiro, Hernanes aí. Hernanes, meu amor, eu sei que você tá assistindo, deve estar com raiva porque eu não falei ainda de você. Mas obrigado por aquele demo que você me dá na barba, aquele carinho que você me dá na minha carequinha. E eu sou exigente. Eu quero minha costeleta quadrada. Tem meio cabelo. Um abraço, meu irmão. Aí é pior ainda, é mais chato ainda. Eu sou chato mesmo. Mas sério, é muito por energia, gente. Não, é muito por energia. E tem gente que fica esperando, como você disse, esperando aquele momento, não só para cortar o cabelo, mas para compartilhar. Para compartilhar uma conquista, uma tristeza. E o meu filho corta com o rapaz que corta meu cabelo, o Hernanes, e eu, se os outros dois tiverem, o irmão dele, que tem 25 anos lá, e o outro, tem outro menino lá também lá, e tiver lá, de bobeira lá, e Hernani estiver atendendo, meu filho vai esperar a Hernani terminar de atender para cortar com a conexão. Você criou uma conexão com certeza. Você vê, tem um cliente lá, o pai de Reynold, Raposa. Sim. Raposa, um abraço, irmão. Ele corta cabelo com meu irmão há 25 anos, nasceu Reynold corta cabelo com meu irmão, e Reynold hoje é pai que o filho de Reynold. Olha aí, gerações. São 3 gerações. 3 gerações, né? de fidelidade. E não é só pelo corte de cabelo. Não é só pelo corte de cabelo. Não. É por toda essa conexão que é gerada. Eu falo que o corte de cabelo é o último passo, é a cereja do bolo. Exato. É muita conexão, para ir ver o amigo, para bater o papo, para ver a fofoca. Não, e o que acontece? Aí você, ele vai lá hoje, aí ele tá ansioso porque ele vai para uma festa, para um aniversário. Aí quando ele volta, você, e aí, velho, você até fica curioso. E aí, como foi o aniversário? E sua mãe estava doente, velho, ela tá melhor. Então, assim, isso cria uma conexão, cria uma confiança. É como se fosse um parente. Eu vejo as minhas clientes, não só como clientes, mas como amigas. Como eu disse, eu tenho um cliente do primeiro dia que eu abri o salão até hoje. Tem senhorinhas, né, Kelly? Que largam tudo e fogem, vai pra lá, pra Laura, que agora eu não tô mais no Parque São Cristóvão. Vão lá ser atendidas por a gente, some, aproveita, tira um dia de folga e vai. Mas não é só pelo cabelo, porque o cabelo faz rápido. E fica lá e toma um café, e toma um chá, e come um biscoito, e aí conversa a vida toda, conta a história toda. Salão não. A barbearia de homem é complicada. Minha filha quer saber, eu acho que é o jornal online que tem, é barbearia de homem. Quer saber como é que tá o bairro, quem tá bem, quem levou que chifre. Vai na barbearia, você sai de lá atualizado. Eu acredito, mas no salão não. Parece que você bota um cabo no HD lá, recebe aquelas informações todas, já sai, só disseminando a discórdia atualizado. Lá a gente não tem essa cultura. Salão feminino? Não. Em alguns sim, mas lá a gente não aceita. Na verdade, isso se quebrou mais, né? 5 meses. Se quebrou mais. Por quê?
Antigamente você não tinha outra coisa para você falar, ou seja, criar assuntos. Hoje cada um pega um celular, cada um fica no seu cantinho, olhando sua rede social, não sei o quê. Poucos, só os mais antigos que ainda batem um papo, fazem uma resenha, mas hoje eu chego na barbearia do meu irmão, você chega um sábado lá, tem 10 pessoas. Então, assim, é uma barbearia que fica muito cheia. Todo mundo querendo logo Você vê todo mundo em um cantinho, ali com o celular, acessando, né? Nas suas redes sociais, suas coisas que gostam. Mas antigamente, essas mesmas 10 pessoas, na hora que eu chegava na rede, vale, chegou, aquela coisa toda, aquela arruaça, aquela algazarra, porque não tinha esse outro modo de atenção. Já era um momento de descontração. Era um momento de descontração. Um momento de encontro dos... Hoje as pessoas se descontraem se encontrando sozinha na sua própria rede social. Na sua própria olhando rede suas social. próprias fotos. Mas assim, existe uma conexão legal, sabe quando? Tipo, tem uma cliente que gosta muito de cachorro, tem 4, 5 cachorros. E tem aquela que tem um pet shop. Olha a gente fazendo a ligação delas. E quantas vezes a gente faz isso? Então a gente vai falar de coisas boas, a gente tira a fofoca. E na verdade, a gente não aceita mesmo. Se chega lá falando de outra, a gente corta. Principalmente de outro profissional. Não aceito de forma alguma. É antiético. Antiético total. Eu não aceito, porque aquele cliente que tá falando mal daquele profissional ali, quando ele sair dali, meu amigo, ele vai falar de mim. Também, Então eu já corto logo. Eu digo, meu amor, você pode até falar o que você quiser. Eu posso te ouvir porque eu te respeito, mas eu não vou opinar. Entendeu? Porque isso, eu digo logo, isso é antiético. Cada um tem uma forma de trabalhar. Existe uma ética muito arrisca nessa área de estética, beleza, capilar, de não falar do serviço do profissional. Às vezes o próprio cliente tenta te induzir. Fui lá, velho, um cara deu mole do cara. A minha cliente de ontem, uma que me deu um grande trabalho, ela é minha cliente há muitos anos e ela, porque eu saí do bairro que a gente estava, ela foi fazer o cabelo com 2 amigas minhas. Ela não sabia, né? Mas ela foi fazer porque disse que eu não estava mais no bairro. Aí uma fez, não gostou porque não fez assim. Aí foi pra outra e disse que a outra perguntou assim, tá igual de que Carla faz, né? Ela, não tá. Falei pra ela, você não tem vergonha, porque você sabe que eu tenho um jeito de fazer. E porque você gosta há anos do meu jeito de fazer, por que você vai fazer com elas? Eu não culpo elas não, porque cada um tem um jeito de trabalhar. Pode ter certeza que as clientes delas amam o jeito que elas trabalham. Você se identificou com o meu jeito de trabalhar. Por isso que você voltou. Mas eu não digo que elas estão erradas, porque cada um tem uma técnica. Cada uma desenvolve uma forma de trabalhar. Um método diferente. Então a gente tem que respeitar. Às vezes ele não tem vivência com o seu cabelo. Não tem. Isso que eu disse a ela não conhece, elas não entendem. 20 anos, outra coisa você chega lá e cortar o cabelo. Ele vai cortar do melhor jeito que ele tem. Mas não vai com te agradar. A técnica dele, mas não é aquilo que você quer. Não é o que você tá entendendo? Então não é que elas não sejam boas profissionais. Assim como também vai ter cliente que vai chegar pra mim, vai fazer o serviço e vai odiar, não vai gostar. Porque ela não tem conexão comigo. Você entende que nem toda cliente que for lá no meu salão vai ser minha? Sim. Cliente não tem dom, na verdade não é isso. Elas escolhem por quem elas querem ser atendidas. E a gente precisa ser maduro o suficiente para entender que o cliente ele tem escolha. Se ele quiser ficar comigo, eu vou amar. Mas se ele não se identificar com o meu tipo de trabalho, maravilha, ele vai se identificar ali na frente com o trabalho de um colega e tá tudo certo. O importante é que o cliente fique satisfeito e feliz. Que massa. A nossa preocupação é essa. A ética é acima de tudo. No nosso Exatamente. Não vai agradar a todos. Não, nem papai do céu agradou. Não vai, eu não vou também. Mas a minha intenção é de que eu venha, pelo menos, suprir as expectativas daqueles que acreditam no meu trabalho. Aí eu me preocupo. Se a pessoa chega e ela está confiando em mim, eu tenho que dar o meu melhor. Eu vejo que você tem um legado, tem uma história legal, né, de vida, uma história bem bacana, e eu tenho certeza que sua história vai edificar outras pessoas, até porque a intenção do nosso podcast aqui é realmente trazer essas histórias de batalha, de luta, de empreendedorismo. Você é a nossa primeira convidada, casca de bala mulher, né? Ai, que honra! Que maravilha, eu não sabia disso. Você está abrindo a porta para um novo público. Que maravilha, uma cobrança gente, da galera, as meninas. Então, comigo, isso não vai levar mulher, não. Não vai levar mulher, não. Não, a gente vai. Que honra. Que honra. E falar de um assunto tão gostoso que é a tricologia. Tem uma amiga mesmo que nos presenteou com essa caneca. Bia Tosta. Ela abriu até uma loja agora de roupa plus size. Ai, que maravilha. E ela já vou seguir. Ela é design. Design de sobrancelha, depilação, trabalha com estética, né? Maravilha. Tem já uns 5 a 6 anos também na área. A gente já tá apertando ela pra ela vir pra aquela loja. Que maravilha. Deixa eu vou. Mas calma, tem que ter calma. Exatamente. Tá nervosa, mas assim, a gente é um bate-papo, a gente faz sempre um bate-papo. Vocês deixam a gente muito à vontade. Faz então um a gente vai falar a realidade com vocês. E a nossa realidade, sabe? A gente também
vem de comunidade pobre, a gente vem de situação difícil. Exatamente. E a gente rompe a bolha. Assim, eu falo sempre que as pessoas têm escolha. Tem escolha, mas nem todo mundo tem essa facilidade de fazer escolhas. Sabe? A gente veio de comunidade de Tinga, eu vim no Nordeste Amaralina, vim morar em Tinga, o pessoal fala que eu saí do fogo para ir para a frigideira. E eu digo que a maioria dos meus amigos da minha faixa etária de infância já morreram, né? Já faleceram. Eles fizeram escolhas e muitos deles tinham uma estrutura de família bem melhor que a minha. Pois é. E por isso que eu digo que a questão fez a sua escola. Por isso que eu digo que é questão de escolha. Você que traçou seu caminho, então, né? Histórias como a sua realmente é para que chegue na comunidade, chegue na menina, na Joana, naquela Maria, menina que não acredita, que já passou necessidade, que já passou fome. Porque tudo isso a gente passou. Necessidade mesmo de dormir com fome. Também, e fazer uma faculdade para mim e me especializar. Ser cabeleireira só para mim não era o suficiente. Eu queria mais, eu necessitava de mais. Eu queria entender exatamente como é que o cabelo funciona por dentro. Como é que eu poderia realmente melhorar a vida daquelas mulheres, além do embelezamento. Então, assim, como você falou, a minha escolha foi essa, foi me sacrificar. Eu nem contei que minha filha nasceu prematura no 9º semestre da faculdade. Imagina. Eu terminando a faculdade, minha filha nasceu prematura, porque minha vida, quando você pergunta assim, como é que você conseguia dividir o tempo? Pois eu não conseguia dividir o tempo. Eu grávida, quando eu corria para pegar o tempo. O motorista uma vez falou assim para mim, poxa, moça, você correu aí com esse barrigão, se você caísse, acontecesse algum acidente com você aí, o que ia ser de mim? Eu ia esperar a senhora, mas a vida da gente sempre foi essa de buscar. E, na realidade, eu estava ali, não era nem para eu estar, não era para eu estar ali naquele lugar. E aí, minha filha acabou nascendo prematura. Então, você entende que a gente teve que fazer escolhas. Minha filha, para mim, ela ficou internada, tive pré-eclâmpsia, ela ficou internada com baixo peso. E, com poucos meses, logo depois, ela estava na faculdade comigo, a professora segurando para eu fazer prova. E os colegas ali tapeando a Malu, bebezinha, para eu fazer prova. Mas eu disse, eu não vou desistir do meu sonho. Aquela questão de escolha, o pessoal fala da porta larga e a porta estreita, né? Exato. A porta estreita é sempre mais difícil mesmo. É sempre a mais difícil, dura, isso. mais dolorosa. Às vezes você se sente naquele momento de chorar e dizer assim, cara, vai ser sempre assim. Exatamente. Mas é a escolha que você fez. Mas eu poderia muito bem me lamentar, dizer, minha filha nasceu, eu não vou voltar para a faculdade, vou continuar aqui minha vida, não vou nem mais fazer. Não, eu já tinha feito TCC, eu já tinha apresentado o TCC, eu já estava com nota, já estava com fotos tiradas de formatura, e eu tive que voltar porque faltavam 2 provas para terminar, e por causa dessas 2 provas eu voltei para a faculdade, mesmo estando no 9º semestre, e com minha filha prematura, engasgando, com vários problemas. Exatamente, mas eu disse, eu vou ter que continuar, meu marido me ajudava. E primeiro Deus, né, na vida da gente, que a gente não pode esquecer de falar dele. E assim, me dando força e coragem, pessoas ao meu redor, uma rede de apoio muito grande, para estar ali cuidando e ajudando, porque às vezes eu dizia, gente, eu não vou conseguir. Minha irmã aqui, que não me deixa, que me ajudava, ficava com Malu chorando, e ela disse, Malu, Malu Vitória. Malu Vitória. Maria Luísa. E aí, eu sei, conheço a princesa. Então, assim, e com pessoas ali ao meu redor, e elas viam o meu esforço e elas estendiam a mão para mim. Então eu digo que você que é profissional, que está aí nessa luta, nessa batalha, não desista não. Isso, e assim, eu tenho certeza que mesmo sem você querer, a sua história já impacta pessoas. Eu tenho certeza que na comunidade onde você nasceu, pessoas olham você hoje nas redes sociais, ou você dando uma palestra, participando de um evento de empoderamento, de empreendedorismo, diz assim, poxa, eu conheço ela. E realmente a infância dela foi difícil. Realmente foi dolorosa, foi de batalha. Exato. E ela prova pra gente que está aqui hoje, ou pro jovem que está na comunidade, que está na bolha ainda, que realmente é possível, ainda é possível. E hoje é mais fácil do que antigamente. Antigamente era mais difícil. Antigamente a gente não tinha ferramenta, não tinha tanto acesso como a gente tem hoje. Internet, era a biblioteca central. Ia pesquisar no Atlas Mundi. Exatamente. Hoje você tem GPS no celular. Tudo. Então, assim, tudo hoje é mais fácil do que a gente viveu antigamente. Os pais hoje têm uma consciência maior, os pais trabalharam para dar uma vida melhor para os seus filhos. Sim. Então, assim, muita coisa que a gente passou, nossos filhos não passam. Sua mãe tem quantos anos hoje? Minha mãe, 74. Isso. O nome dela? Terezinha. Dona Terezinha. Então, é muito sobre isso. E o Casca de Bala da gente, aqui no nosso podcast, é um espaço aberto para quem realmente tem histórias impactantes. Não adianta trazer alguém para bater um papo aqui e o papo ser interessante só para mim e para ele. Exato. Tem que ser interessante para mim, para ele e para quem ouve. Tem que transformar alguém. E eu falo sempre a Felipe, que é nosso sócio aqui, nosso rosto também, e eu digo, velho, se esse vídeo aqui, sei lá, bater 5, 10 mil visualizações,
E desses 10 mil pessoas que visualizou, uma só se transformou, estão pagos, ganhou dia, ganhou noite, ganhou ano. Nosso propósito foi cumprido. O propósito está sendo cumprido. Então, são essas histórias que a gente tem o prazer de trazer aqui. Obrigada. E de mostrar mesmo que é possível a comunidade vencer, a favela tem que vencer mesmo. Nós de pele negra, que sempre foi mais difícil para a gente, até hoje é. Sempre foi. Tem que mostrar mesmo que somos capazes. Temos que ser referências. Para os nossos. Geneticamente não somos diferentes de ninguém, só a cor da pele que muda. Temos as mesmas capacidades, não tem que ser vitimizado, detesto vitimização. Não porque eu sou neguinho e eu nasci preto. Nada disso, nunca gostei disso, de forma alguma. Assim, muitas pessoas, e até nosso mesmo, bem chegado, às vezes não acreditam nisso aqui. Não acredito. E ainda não acredita. Eu sei disso. Sabe? Eu imagino. Mas eu mais Yuri, a gente guerreia todo dia. Todos os dias. Sabe? Tenta inovar todos os dias. Exato. E assim, como tem na Bíblia, né? Que a palavra de Deus disse que as bênçãos do Senhor correrão atrás de nós. Exatamente. Sabe? Então, a partir do momento que a gente está fazendo por onde, eu acredito que ela nos alcança. Mas ela vai alcançar. Sabe? Ela então, vai alcançar. Hoje a gente está aqui, hoje com o microfone aqui dessa forma, amanhã eu acredito que a gente vai estar... E o gostoso é isso, sabe? Isso é o gostoso. É isso aí. Nós já temos novos já, viu? Você olhar para trás e você vê, e você dizer assim... A gente começou em um sítio. A gente começou através de uma resenha. Na mesa que era no quintal do amigo, na mesa, gravando com a luz ali mesmo, daqui de cima. A gente se reunia durante mais de 5 anos, toda quarta-feira. Pra gente tomar cerveja, resenhar, descontração. Todo mundo trabalhava todos os dias, trabalhava domingo do só amigo, só jogar a conversa fora. A válvula de escape era juntar 4, 5 homens, amigos, só homem mesmo. E uma cara. Pra resenhar. E um do outro. Isso, essa bobagem. A gente tinha um desejo, um sonho de... Felipe falava, viu, a gente tem que botar um podcast, cara. Tipo, vamos... Pra contar as histórias. Quarta-feira a gente vai pro churrasco lá, eu vou levar a câmera. E a gente é muito conhecido no nosso comunidade. Ai, que legal, que maravilha. Pai. Aí eu falava, Yuri, velho, vamos comprar uma câmera aí, vamos fazer aqui na minha loja mesmo. Meu primo tem uns kitnetzinhos lá. A gente vai pegar o kitnet daqui, ele vai... Vou pegar e tal, bora. E aí, acabou que a gente até chamou um colega nosso. A gente ia muito pra palestra no Sebrae e tal. Pronto, olha aí outra coisa boa, você falou tudo. Palestras tá indo agora, gratuitas. Fizeram em Empretec? Já. Fiz o Empretec também. A gente tá indo segunda-feira agora no Sebrae. Então, maravilha. É assim, a gente sonhou, né? Começou e no começo foi difícil, até hoje é difícil, nada é fácil. Não é um caminho. Tudo é muito lutado, tudo é muito guerrido. Não é que começou e vai dando tudo certo, não, porque vem os percalços. Isso, e o Casca de Bala em agosto tá na maior feira do Nordeste, de varejo do Nordeste. É a Super Bahia. É a Super Bahia. Cobertura ao vivo lá. Vou lá, hein? Ao vivo. Vou lá, hein? Pode ir lá, a gente vai estar lá dar um alô pra vocês. A gente vai estar no stand do Macedo. É um dos parceiros nossos. Olha, eu me sentindo orgulhosa. Mas assim, não é fácil. Não é. Como eu digo, sempre tem que ter um propósito à frente de tudo. Exato. Não é por fazer, não é só por... Yuri quer estar na mídia. Não preciso disso. Não. É porque você tem que ter algo para você contar amanhã. Exatamente. É o legado. O que é que você quer deixar? O que você quer deixar? O que você vê? Você está cumprindo o propósito que você foi escolhido. Deus escolheu você para alguma coisa. Para quê? Para passar aqui e fazer nada? Não. Tem que deixar um legado, tem que transformar algumas vidas. Tem que fazer alguma coisa para alguém. Tem que ser orgulho de alguém, da mãe, do filho, da esposa, mas você tem que fazer. Eu penso assim, eu tenho medo de não estar mais nesse plano e dizer assim, poxa, Yuri só passou e veio, passou e foi. Não, Yuri veio, passou, fez um trabalho, ajudou gente. O exemplo dele tá aí, vivo até hoje. Tem moleque que diz que ele mudou por conta do podcast que ele fazia, das pessoas que ele levava. Se inspirou. Então hoje eu vejo os moleques falando, pô, tio, eu tô ouvindo o podcast, legal, um amigo. Irmão, eu passo o dia todo ouvindo seu podcast lá no YouTube, eu rodo táxi, eu fico... Que maravilha! Cadê a resenha, velho? Exatamente. Tá cobrando, e aí vai gravar que dia? Foi 2 meses ou foi 3 meses? Passou 3 meses sem gravar, quando eu saí do sítio, tava montando isso aqui. Aí, tinha gente de Curitiba, primo meu, amigo meu de Entre Rios. Então, até onde vai a sua voz? Quando você para que você vê realmente as pessoas... Exatamente. Né? E daí não tem dinheiro que pague, não. Não. Aí não tem dinheiro que pague, aí você entende que o propósito que Deus colocou no seu coração está sendo cumprido. Porque Deus, ele cobra, viu? Não tem a parábola dos talentos? Que ele dá os talentos
Então, assim, ele deu talento, não enterre, não. Faça alguma coisa. Multiplica esse talento, pelo amor de Deus, porque ele deu pra gente esse dom de comunicar, esse dom de facilitar, esse dom de ter coragem, de ter resiliência, de correr atrás, de passar por cima do choro, às vezes, de deixar de comprar uma coisa que você quer, pra investir em conhecimento, pra fazer aquela viagem pra um congresso. Você poderia muito bem tirar aquela viagem de férias. Eu gosto muito de música, né? Não sou músico, mas adoro música, eu amo música. E eu sempre estou escutando música, e de um tempo pra cá eu deixei de escutar música. Eu estou ouvindo audiobook, eu estou ouvindo podcast, eu estou lendo. Eu vejo que os podcasters hoje da vida têm um grau intelecto muito alto. Muito alto. E se você, pelo menos, não se desabrochar, não se abrir para novos conhecimentos, você fica para trás. Vai ficar para trás. Então, você tem que realmente estar um pouco à frente do que você era para passar um conteúdo de qualidade, passar uma informação bem audível, bem entendível para as pessoas que estão ouvindo. Então, eu venho me dedicando muito, venho estudando muito, venho lendo livro, venho ouvindo audiobook, vendo podcast, vendo matéria, inteligência artificial, tudo que eu posso usar, tudo que está ao meu dispor para melhorar, para levar para as outras pessoas, o conteúdo que eu levo para as pessoas e que a forma que eu recebo meus convidados aqui, a forma que nós recebemos nossos convidados aqui tem que ser mudado, tem que ser de qualidade, tem que ser bom, as pessoas têm que sair daqui realmente regozijado e dizer assim, cara, vim e foi bom. Exatamente. Sabe? Esse é o nosso propósito, esse é o que nos paga, esse é o nosso pagamento. Exatamente. Yuri foi legal, obrigado, velho. Tá pegando um vídeo ali, o link, mandando pro pai, pro amigo, ó, vê aí, sabe? Isso aí pra... Todo mundo cheio de orgulho, não tem preço, não tem preço. Não tem não. Todos que vêm aqui, graças a Deus, se sentem muito bem, querem voltar de novo. Velho, pô, meu pai viu, cara, e assim, gostou pra caramba. Exatamente. Isso que bom que tá impactando pessoas, né? Que bom que sua história realmente vem tirando as pessoas da zona de conforto. Exato, com porque certeza. Eu falo sempre que a zona de conforto é um lugar muito bom. Confortável, quentinho, mas o solo é infértil, lá nada floresce. Nada floresce. Eu acho que quando a gente tem um tubarão no aquário é melhor. É melhor, né? É melhor ter um tubarão no aquário. Ele fica logo desesperado. E movimento o tempo todo, ninguém morre. Entendeu? Isso. Galinha, antes de a gente terminar. Falar que eu quero agradecer a Carla, né? Muito obrigada a vocês, eu que agradeço. Muito gratificante ter você aqui. Primeiro, por ser a primeira mulher. Ai, que honra, gente! Né? Segundo, porque pra mim me edificou muito a sua história de vida. Ah, obrigada, obrigada. E eu acredito que ainda é só o começo ainda. Não, tem muita coisa pra acontecer. Muita coisa mesmo. Eu me sinto uma menina de 20 anos. Não, na realidade, com o desejo de fazer tantas coisas ainda. Sim. Sabe que é como se eu tivesse a energia lá de 20 anos atrás. Então, toda essa nossa conversa, eu acredito que não vai só impactar as pessoas que têm o desejo de abrir seu próprio negócio, cuidar da saúde, assim, mas também correr atrás também de procurar estudar, de arregaçar a manga ali, correr atrás daquele desejo. Pode ser na área do cosmético, pode ser na área da construção civil, pode ser em qualquer área. Exatamente, onde ela se identifica, né? É isso, não serve só para a mulher, mas também para o homem também. Exatamente, sabe? Então, eu fiquei muito grato por te conhecer. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade. Hoje é o primeiro. Tá emocionado. É o primeiro com você aqui, mas acredito que daqui pra frente. Podem me convidar quando quiserem. Eu tenho certeza que você vai abrir a porteira para outras mulheres empoderadas. Vai, eu tô aqui pensando em um monte de mulheres para vir aqui. Mulheres maravilhosas que podem estar aqui também compartilhando. Eu tenho certeza que depois. Mulheres admiráveis, que deu história também muito linda. Que massa. As fotos estão abertas, tenho certeza. Com certeza, que bom. Vai ser uma honra, um prazer pra gente levar essas histórias à frente aí. Obrigada. E tornar essas histórias públicas. Publicizar essas histórias. Com certeza. Deixar elas eternizadas. Na próxima vai estar você e... É Dani o nome dela? Dani não. Kelly, Jaqueline. Pronto. Vai estar as duas Pronto, aí. Maravilha. A gente saiu na revista agora. A irmã loura dela. Pois é, a minha irmã loura. A irmã loura dela. Kelly é meu braço. Desde quando a gente começou lá com minha mãe, né? Desde pequenininha a gente já trabalhava juntas e trabalha até hoje. E eu queria deixar um conselho especial para aquele profissional que está começando. Existem várias formas de você ter ajuda para o seu negócio. Tem o Sebrae, que é perfeito, que existem muitas palestras e cursos gratuitos, inclusive cursos online, para que você venha entender melhor do seu negócio, gestão, marketing, gestão de pessoas, divulgação e muitas outras áreas que o empreendedor e o empresário precisa. Tem o Empretec, que é perfeito, também maravilhoso. Existem também algumas linhas de crédito que podem ajudar aquela pessoa que está sem dinheiro,
que quer começar, mas diz, meu Deus, o que eu vou vender para começar? Não sei como Não começar. tem desculpa, né? Não tem desculpa, porque hoje existem Banco do Nordeste, Banco Itaú e alguns outros bancos que fazem com que essa pessoa venha conseguir um crédito para começar. Conhecimento, o YouTube ensina muita coisa. É claro que a gente tem que saber filtrar. O que é bom, o que é ruim, mas aí tem os livros para ajudar, artigos científicos e muitas outras fontes de conhecimento para esse profissional que está começando hoje. Hoje tem também, não cortando você, mas inteligência artificial. A inteligência artificial. Eu falo muito que tem dois tipos de pessoas que vão estar hoje. Eu não falo nem daqui a alguns anos, mas hoje. Os que usam, os que não usam. Isso. Os que usam conhecem e estão se aprimorando na inteligência artificial. Isso. Vai estar na cena. E quem não usa vai sair de cena. Vai sair de cena. Tenha certeza, se é do chão embaixo. Bota sim, ele bota. E é sobre isso, cara. É sobre isso. Obrigado. E a gente sempre encerra aqui o nosso Casca de Bala Cast com uma mensagem que você deixa aí para os ouvintes, para as pessoas. Aquela mensagem que você sabe que vai impactar alguém. Pois é, então essa é a mensagem. Não desistam dos sonhos de vocês. É muito clichê falar, não desista de ser sonho, todo mundo desiste. Mas não é, porque na realidade Deus colocou, só você e Deus sabe qual foi o sonho que ele colocou em seu coração. O outro não vai entender muito, ele vai ser maluca. Tá inventando negócio de fazer faculdade sem ter tempo, sem ter dinheiro, vai ter que fechar um negócio e tal. E muitas outras coisas. Tá inventando isso ou aquilo. Então, acredite naquele sonho que Deus colocou no seu coração, porque só você e ele sabe. Creia, acredite, busque meios de se tornar possível. Porque existe, dá para ser, é possível sim. Basta você buscar as estratégias corretas, se juntar com as pessoas certas e estar num podcast como esse, ouvindo inspirações, porque até aí Deus usa pessoas para falar, para dar inspirações, para dar um norte para quem está desnorteado. Então, de toda forma, ele fala, então não desista. Tem um sonho no seu coração, Deus colocou no seu coração, não fique nem contando para os outros, porque ele falou foi com você, não foi com o outro, então siga em frente seu caminho que vai dar tudo certo. Essa foi Carla Verena, a CEO da Carla Verena, tricologista. Foi um prazer ter você aqui no Casca de Bala Cast. Essa é a nossa casa. Sinta-se mais uma parte da nossa família que está crescendo cada dia. As portas vão estar sempre abertas para você, para sua irmã, para suas amigas. Maravilha. Que você vê que tem uma história muito boa, que vai agregar isso aqui, pode trazer, pode convidar, que as portas estão abertas. Obrigada. E agradecer a galera que faz isso acontecer, sempre Vindo Macedo, sempre Bebida São Jorge, Pingo, meu irmão, obrigado. Oliveira Bebidas, Top Frios, MX Clean e a SS Planejado. São os caras que fazem isso aqui acontecer, dão um braço ao Casca de Bala e sonham o nosso sonho. E esse foi mais o Casca de Bala Cast. E até quarta-feira que vem com fé de Jesus Cristo. Tamo juntos. Tamo junto. Tchau. Tchau. Vamos comer agora.